Olá, tudo bem com vocês? E aí, galera, uma dica aí, né, de língua portuguesa aí, os casos de uso obrigatório da vírgula, né? Quando é que a gente usa vírgula? Mais o DL, o que é a vírgula? Opa, primeiro, né, tá tudo bem com vocês? Tá frio aí na cidade de vocês? Porque aqui no Rio, ó, tá um frio terrível, Rio de Janeiro, né? Não combina com frio. Beleza? Me conta aí, como é que tá, gente? Como é que vocês estão? É saudade, povo lindo. Pessoal, casos de uso da vírgula, bora começar então nossa aula. Bom, pessoal, o que é a vírgula, né? Tá? Sinal gráfico que indica pausa breve aí. Na leitura, a vírgula, pertence à escrita, assim como toda a pontuação, tá? A nível de concurso, você é obrigada a saber da vírgula, porque você vai usar certamente a vírgula aí na sua redação, tá bom? É diferente de outros sinais, como a exclamação e a interrogação, que são sinais gráficos que trazem muita questão da subjetividade. E a sua redação é um texto mais objetivo, então assim não pode dar margem, portanto, para outras interpretações. E aí nesse caso a gente vai sempre usar a vírgula, né, que traz essa ideia mais objetiva aí, fora dessa subjetividade aí, igual a exclamação e a interrogação e a reticência e por aí vai, tudo bem? Beleza, então vírgula é isso, pausa breve aí, tá? Ela pertence à escrita, é uma característica da escrita. E aí tem alguns casos aí de uso obrigatório da vírgula, né? Então, assim, a gente usa a vírgula, tá, pessoal, para separar termos que exercem a mesma função sintática, né? Termos que exercem a mesma função sintática. Então, o que seriam esses termos, né, Deri, que exercem a mesma função sintática? Gente, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para você chegar aqui nesse conteúdo de pontuação, no caso da vírgula, você já tem que ter uma bagagenzinha, né? Tem que ter uma bagagem, né, Deli? Tem que ter uma bagagenzinha, você já tem que saber já muita coisa lá de sintaxe, muita coisa de morfologia, tá bom? Então, assim, cair de paraquedas aí, Deli, e tal, sobre o caso de uso da vírgula, pois é, não vai dar, tá bom? Vírgula você tem que ter uma bagagenzinha para você entender, tá bom? Quando a gente fala da vírgula, eu vou falar sobre os casos de uso obrigatório, porque eu preciso conceituar um pouquinho, ó. Quando a gente fala de vírgula, a gente está falando da ordem direta da frase, né? O que seria essa sequência lógica direta da frase? Você tem sujeito, verbo e complemento. Quando a gente perde essa ordem direta da frase, né? Ou seja, eu desloco o sujeito lá para o final, por exemplo, né? O adjunto adverbial, que geralmente fica lá no final, eu trago ele, né, para o início da frase, ainda mais o adjunto adverbial, que tem uma facilidade gigantesca de se deslocar, né? Então, assim, toda vez que a gente perder essa sequência lógica direta, a gente vai usar a vírgula, né? Então, por exemplo, eu digo assim para você, ó. Temos a mesma função sintática. Ontem fui ao mercado, comprei biscoitos, bolos e Danone. Então, o sujeito eu, né? A gente vai falar de uso da vírgula, a gente tem que fazer a análise sintática, né, aluno? Precisa começar. Começo pelo verbo análise sintática, porque o verbo ele é o coração da análise sintática, né? Então, quem foi ao mercado? Sujeito, eu. Quem vai a algum lugar, ao mercado, né? Então, verbo transitivo indireto. Mercado é o objeto indireto, né? Comprei. Quem comprou? Eu. Novamente, eu me volto para o verbo, né? Sujeito, eu. Comprei o verbo transitivo direto. Porque quem compra, compra algo. Eu compro o quê? Biscoito, Danone. Até esqueci qual foi o outro. E feijão, tá? Biscoito, Danone e feijão. Biscoito, Danone e feijão veio separado por vírgula aí na tela para você. Veio separado por vírgula, né, Déi? E aí, são termos que exercem a mesma função sintática. Nesse caso aí, de objeto direto, tudo bem? De objeto direto, tá? Então, termos que exercem a mesma função sintática, a gente vai, nesse caso aí, é o uso obrigatório da vírgula, né? Então é isso, tá, gente? O que acontece? A gramática, ela estabelece o quê? A vírgula, ela vai ser o quê? Obrigatória para separar qualquer sequência de elementos que exerçam o mesmo papel gramatical dentro da oração, desde que não estejam unidos pelas conjunções e, ou, nem, tá? E, ou,
ou nem, tudo bem? Então, assim, quando eu falo de sequência, mesmo a função sintática, eu falo disso, essa sequência de elementos que tem o mesmo papel gramatical. Nesse exemplo que eu dei aí, fui no mercado, comprei feijão, arroz, biscoito. Feijão, arroz, biscoito é o objeto direto do verbo comprar, ou seja, são todos eles têm o mesmo papel gramatical dentro da oração, que é o objeto. Eu posso fazer também isso com o sujeito, tudo bem? Posso fazer isso, por exemplo, digo assim, ó, as nuvens, as folhas, os ventos não são deste mundo. Então tá, começa a análise sintática pelo verbo que não é desse mundo. Nuvens, folhas e ventos. Nuvens, folhas e ventos é o sujeito. Nesse caso aí, a vírgula separa o que, Deli? Funções, termos, que exercem a mesma função sintática. Nesse caso de sujeito. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Outro caso de uso obrigatório da vírgula é vocativo, né? Vocativo é um chamamento, né? Então, assim, alunos, se vocês estiverem gostando, por favor, não esqueçam de dar o like, é isso, me ajuda bastante. Não esquece de dar o like, beleza, galera? Ó, alunos é um vocativo, a gente separa com a vírgula pra ficar legal, pra ficar bonito. Aposto também, o caso de uso obrigatório da vírgula. Isso, tá? O aposto explica um outro termo fundamental. É um termo acessório, o aposto, né? Tá? O termo acessório, o aposto. Por exemplo, Machado de Assis, vírgula, o escritor brasileiro, vírgula, escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então aí você percebe que a vírgula aí ela tá fazendo o quê? Ela está separando, né? Ela está isolando ali, na verdade, né? O que? O aposto. A vírgula, pessoal, ela é um sinal gráfico que ela separa, isola e enfatiza. Entendeu, gente? Então é isso. Pensou em vírgula, pensou. Daí, separa, isola e destaca, né? Enfatiza, tudo bem? Bom, outro caso de uso obrigatório aí, separa adjunto, adverbial, antecipado ou intercalado. A nível de concurso, se ele tiver antecipado ou intercalado, se ele for de grande extensão, que são mais de 3 palavras, aí é obrigatório usar a vírgula, tá? Agora, se for de curta extensão, aí é facultativo o uso da vírgula a nível de concurso público. Tranquilo, gente? Por exemplo, aquele exemplo que eu dei, né? Deixa eu ver se sai outra aqui, ó. Amanhã de tarde, ó, amanhã de tarde é uma junta adverbial curto. Amanhã de tarde quero estudar, né? Quero estudar. Então, a junta adverbial está deslocada para o início da oração, caso de uso obrigatório. Outro caso de uso obrigatório da vírgula aí, gente, é diante de palavras ou locuções de natureza corretiva, explicativa ou enfática, que são aqueles exemplos, né, por exemplo, isto é, ou seja. Então, eu digo assim pra vocês, ó, pessoal, eu gosto muito de dar aula online, porque isso me motiva muito. Por exemplo, quando eu quero estudar um conteúdo novo, geralmente eu explico ele pra moçada. Ó, por exemplo, ou seja, eu tô detalhando o que eu falei no início, né? A razão de que da aula me motiva, né? E aí esse por exemplo aí você vai colocar uma vírgula aí pra ficar legal, pra ficar bonito, tá? E não esquece de dar o joinha, gente. Não esquece, por favor, isso me ajuda muito, tá bom? Tá gostando do vídeo? Dá o joinha, tá? Bom, outro caso, Délio, outro caso aí, tá? Complemento verbal, ele isola. Nesse caso, ele isola o que? O complemento verbal antecipado ao verbo e repetido pleonasticamente. Calma que eu vou te explicar. Gente, o que acontece? Essa ideia da repetição de modo pleonástico, ela é uma ideia do caso de uso da vírgula aí para enfatizar. Enfim, houve aí uma quebra da sequência lógica direta da frase dela, sujeito, verbo, complemento, a gente usa vírgula, exatamente. Mas eu vou usar a vírgula obrigatoriamente nessa situação, quando tiver um complemento verbal antecipado ao verbo e repetido pleonasticamente. Olha só o exemplo. De chocolate, vírgula, eu gosto dele. Então aí, ó, sujeito eu, gosto o verbo, e o dele, fazendo referência, né, a chocolate.
Agora, percebe que o objeto indireto do verbo gostar, de chocolate, está anteposto ao verbo? Tranquilo? O pleonasmo enfático, para dar destaque ao complemento verbal, né? No caso do pleonasmo, né? Porque é pleonasmo, né? Essa repetição aí, mas ela é proposital, né? Para poder dar o destaque, tá bom? A gente anota aqui, depois perde nas próprias anotações. Tranquilo, muito fácil, né? Muito bem, muito tranquilo, muito bom, muito ótimo, muito tudo. Beleza, outro caso aí, ó, isola predicativo do sujeito intercalado antecipado. Chegou aqui, não sabe o que é predicativo? Volta lá atrás. Tá bom? Deli, predicativo do sujeito intercalado ou antecipado ao verbo. Então, assim, feliz, vírgula, a professora dava aula de língua portuguesa para os alunos online. Essa foi agora, hein? Feliz, quem é que dava aula? A professora. Feliz, feliz é um estado, né? Um estado de espírito, né? Uma emoção que a professora estava tendo ali naquele momento. Isso sou eu, né? Linda maravilhosa. Tá bom? Então, feliz é um estado da professora, que é o sujeito da ação verbal aí, ó. Então, feliz, a professora dava aula de língua portuguesa online. Quem que dava aula? A professora, né? Então, mas ela estava feliz. Feliz, percebe que esse predicativo do sujeito, porque é uma característica, um estado nesse caso da professora, ele foi deslocado para o início. E aí a gente tem que usar a vírgula, tá bom? Muito bem. Outro caso aí de uso da vírgula, né, gente? A elipse, né? A elipse, o que é elipse? Elipse é a omissão de um termo, tá? Um termo facilmente identificado, né? Geralmente um verbo, né? Então, assim, por exemplo, ontem briguei com o marido. Foi de arrasar, né? A briga que foi de arrasar, né? Então, foi de arrasar. Mas eu não repeti aqui, né? Eu não repeti a palavra briga. Não há necessidade. Aí eu coloco a vírgula. Tranquilaço? Muito bem, muito bem. Topônimos. Topônimos. Quem são aqueles nomes próprios de lugar, né? Então, hoje é quanto? Hoje é 17? 17 de junho, Rio de Janeiro, vírgula, 17 de junho de 2026. Bota aí, topônimos, nomes de lugar, isola, a gente separa e isola, aliás, com a vírgula, tá bom? Orações, as orações do período, separa orações coordenadas assindéticas. Coordenada assindética, aluno, que não tem conjunção, esse A é de negação. Então, assim, nasci, vírgula, cresci, vírgula, e me desenvolvi em Brasília. Nasci, vírgula, cresci e me desenvolvi em Brasília. Orações. Nesse caso, as duas primeiras, né, nasci, cresci, nessas duas primeiras orações, aí a gente coloca a vírgula, porque são assindéticas, coordenadas assindéticas, tá? A segunda tem a conjunção e, não vai precisar da vírgula. E aí também as coordenadas sindéticas, quais? A conclusiva, a adversativa, a explicativa, a alternativa, todas essas a gente coloca a vírgula, né? Então, por exemplo, gosto de dar aula online, porém, quando sou interrompida, eu fico muito incomodada. Isso é quando o marido chega, né? Vai lá na cozinha, pega o café. Então, assim, eu gosto, eu tô empolgada, eu tô feliz. No entanto, quando há aquele incômodo ali, né? A gente fica meio desmotivado. Então, esse porém aí, ele dá uma ideia de quê? De oposição. Nesse caso, a gente vai usar a vírgula. Olha ele aí, ó. A gente usa a vírgula, tá bom? Para poder separar aí as nossas orações. Tá bom, gente? Então, a conclusiva também a gente faz isso, né? Então, estudo, me esforço, sou disciplinada, vírgula, por isso vou passar no vestibular em língua portuguesa com a professora Adélia. Beleza? Alternativa também, né? A explicativa, tá bom? A explicativa. Estou evitando comer doces, pois quero emagrecer.
Este pois, vírgula aí, né? Vem a vírgula explicando, né? Por que eu estou evitando doces, tá bom? E a alternativa, né? Ora ela explica, ora ela discute, ora ela volta a explicar de novo. Então, esse ora aí é uma alternativa, né? Ora uma coisa, ora outra, sempre a gente vai colocar com vírgula, separa no caso, tá? Orações subordinadas adjetivas e explicativas, mesma coisa. A gente tem a subordinada adjetiva restritiva e explicativa. Uma vai restringir, vai limitar, e a outra ela vai explicar. No caso da explicativa aí, por exemplo, né? Por exemplo, o homem sem iniciativa, vírgula, que tudo espera do acaso, vírgula, é como um mendigo, vírgula, que vive de esmolas. Então, aqui na oração subordinada adjetiva explicativa, a gente traz uma explicação para o que foi dito na oração principal. Nesse caso, o homem sem iniciativa. O que tem um homem sem iniciativa? É um homem que tudo espera, né, do acaso, né? Então, esse homem é como um mendigo, viu? Que vive de esmola. Então, eu expliquei. Essa oração subordinada adjetiva explicativa, vocês estão escutando meu cachorro? Ele tá chorando aqui. Sempre doido pra ir pra rua. Depois eu mostro ele pra vocês, tá bom? Então, essa oração subordinada e adjetiva explicativa, ela vem o quê? Ela vem separada por vírgulas. Tudo bem, gente? Tranquilinho, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Orações subordinadas adverbiais desenvolvidas ou reduzida, anteposta ou intercalada ao período, né? É aquele negócio, né? Teve a quebra ali, né? Da sequência lógica direta, né? Sujeito, verbo, complemento. A gente vai usar a vírgula. No caso aqui, as adverbiais desenvolvidas ou reduzidas, tá? Como isto não acontecesse, vírgula, espiou os quatro cantos. Então, como isto não acontecesse, é o que? É a nossa oração subordinada adverbial desenvolvida, né? Gente honesta, vírgula, se for homem, vírgula, é José. Se for mulher, vírgula, é Maria, né? Também subordinada aí adverbial, nesse caso aí de condição, né? Dando uma ideia de condição, tudo bem? Separa orações interferentes ou intercaladas, né? As orações interferentes ou intercaladas. Esse tipo de oração, a interferente intercalada, é uma oração que ela não traz nenhum prejuízo, né? Aí para a sequência lógica É uma oração que sintaticamente ela é independente da estrutura sintática da oração, tá? É uma oração que a gente usa para dar uma opinião. Então, por exemplo, proletário, vírgula, acudiu o senhor Rodrigues, vírgula, é o cidadão pobre que vive do trabalho mal remunerado. Então aí, ó, a vírgula, e quando eu separei aí a oração interferente, acudiu o senhor Rodrigues. Oração interferente, tudo bem? Beleza? Olha só, eu trouxe aqui um exercício para a gente dar uma treinadinha. Vamos dar uma olhada aqui comigo? Beleza, beleza, pessoal. Olha só esse exercício aí que eu trouxe pra gente poder treinar um pouco. Olha só. Vamos lá, ele diz o seguinte: assinale a alternativa em que o emprego das vírgulas é obrigatório, porque elas separam uma sequência de itens do mesmo estatuto sintático. Letra A. Estatuto sintático nesse caso aí, a oração que separa termos que exercem a mesma função sintática, né? Aí a letra A diz o seguinte: e, por isso, tem ganhado espaço em um mercado cada vez mais guiado pela nostalgia. Aí você percebe que ele tá aí, nesse caso aí, separando a oração, o que, gente? A oração coordenada sindética conclusiva, né? E ele quer o que, Deli? Ele quer termos que separam aí, exercem, né? Desculpe, a mesma função sintática. E ele está separando a conclusiva, a coordenada sindética conclusiva. Mesma função sintática é aquele papo que a gente estava falando, né? São aqueles termozinhos da oração lá, onde gramaticalmente a gramática ela entende que há ali
o uso da vírgula obrigatória para separar uma sequência de elementos que tem esse mesmo papel gramatical dentro da oração, né? Só que aí nós temos o quê? A coordenada sindética, então não é conclusiva, não é a resposta. Letra B, brincar ainda é uma forma eficiente de desenvolver a adaptabilidade, vírgula, a inteligência, vírgula, a criatividade. Beleza. Então, o verbo dar, né? Não, desenvolver, perdão. O verbo desenvolver. Quem desenvolve alguma coisa. Desenvolve adaptabilidade, desenvolve inteligência, desenvolve criatividade. Tudo bem? Esse é o gabarito, né? Ele quer o quê? Termos que exercem a mesma função sintática. Então, você está querendo... São termos que tem essa sequência de elementos com o mesmo papel. Nesse caso aqui, de objeto. Objeto direto do verbo desenvolver. Vamos dar uma olhada nas outras? Então, a letra C. Algo que, vírgula, convenhamos, vírgula, anda cada vez mais raro. Então, essa vírgula aí, ela tá o quê? Ela tá separando uma oração interferente, né? Interferente. Perdão. Uma oração interferente. Esse convenhamos aí, ó, ele é um trecho que ele tá, esse convenhamos aí, ele tá intercalado, né? Uma oração intercalada. O que é oração intercalada? É uma oração, como eu expliquei, que é sintaticamente independente da estrutura sintática da oração. Nesse caso aí, né, o autor, ele quer o quê? Ele quer se aproximar, né, gente? Vamos dizer assim, né? A ideia aí é interagir com o leitor, né? Então, ele busca uma cumplicidade ali, né? Tanto que se eu retiro convenhamos, por exemplo, o texto ele perde essa característica que é persuasiva. É um texto que ele tem o quê? Ele traz traços de pessoalidade e não de impessoalidade. Que a ideia é se aproximar, interagir com o leitor, né? Então, se eu tiro convenhamos, ele fica tanto que ele fica impessoal, né? Ó, algo que anda cada vez mais raro, né? Então, quando eu tiro esse anda cada vez mais raro aí, né? Então, algo que convenhamos anda cada vez mais raro, tá vendo? Tem um traço aí mais de, né, de subjetividade esse convenhamos, né? Até quando eu falo, né? Algo que convenhamos, tá? Então, portanto, aí não é o nosso gabarito, né? Ainda tá na letra B, né? É uma oração intercalada. Letra D. Embora compartilhar nas redes o que tem feito você se divertir seja legal, inclusive para inspirar outras pessoas, viver uma experiência. Legal essa letra D, ó. E você vê que esse trecho aí desse exercício, ele tá totalmente em ordem inversa, né? Então, o que vem primeiro? Vem a oração subordinada adverbial concessiva. Tá vendo aí a conjunção embora? Embora compartilhar nas redes o que tem feito você se divertir, seja legal. Essa é a oração subordinada adverbial concessiva, porque a oração principal tá lá no final, ó. Depois de pessoas, a vírgula, e depois de pessoas começa viver uma experiência. Então, é um trecho aí que esse exercício, né, esse trecho está totalmente aí inverso à ordem, né, totalmente em ordem inversa. Então, ó, a vírgula após pessoas, ela está indicando o quê? É uma expressão inclusiva, explicativa, né, e embora já essa função de subordinação, tudo bem? Não é o gabarito, né, porque ele quer termos que exercem a mesma função sintática. Letra E. Muitas vezes, durante essas atividades lúdicas, aprendemos a compartilhar. Olha só. Então aqui, ó, muitas vezes é uma adjunta adverbial, né, de intensidade. Durante essas atividades lúdicas, vírgula, aprendemos a compartilhar. Então, a gramática, ela obriga que o uso da vírgula aqui
Não porque existe uma lista de adjuntas adverbiais, né? Mas porque o autor ele decidiu o quê? Trazer aqui uma explicação de tempo no meio da oração. No meio da oração. Durante essas atividades lúdicas. Percebe? Aprendemos a compartilhar, é o sujeito ali, sujeito nós, aprendemos o verbo, quem aprende algo, aprende o que? Aprende alguma coisa, né, a compartilhar, e aprende a compartilhar. E muitas vezes, durante essas atividades, então assim, como ele fez assim essa inversão aí, ele trouxe uma explicação de tempo no meio da oração, né, fazendo essa quebra, né, dessa sequência lógica aí. Então as vírgulas nesse caso aí, elas isolam que um adjunto adverbial durante as atividades de tempo, tá? Não é o nosso gabarito, porque ele quer termos que exercem a mesma função sintática, tudo bem? Volta aqui comigo. Gostaram da aula? Se vocês gostaram da aula, deixa o joinha aí, tá bom? Um beijo bem carinhoso para vocês. Fiquem com Deus, continuem estudando e bora pra cima. Fui! Tchau, tchau!